pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente aqui no canal. Quem me acompanha pelas redes sociais viu que eu fiz algumas tatuagens essa semana e eu venho contar pra vocês um pouquinho de cada uma delas e também a minha experiência. E quem me segue também viu que eu cortei o cabelo. A cada vídeo novo nesse canal é um corte diferente. Cada dia eu tô com um corte diferente. Mas agora eu estacionei porque até não tem muita coisa mais o que fazer. Mas eu dei uma mudada. Eu aproveitei que eu tô na transição, tô sempre cortando o cabelo e eu decidi então vir pra esse cacheadinho assimétrico maravilhoso. Eu acho que eu nunca usei meu cabelo tão curto assim. E esse cabelo Mara foi inspirado na Carla Lemos do Modices. Eu encontrei ela no Instagram, eu tava louca já por um corte assim, mas eu não encontrava. Eu encontrei ela no Instagram, já adicionei, já segui, já curti todas as fotos. Eu falei, eu preciso desse corte porque ele é Mara. Aí deu uma louca, aproveitei e já cortei, então eu tô adorando. Mas enfim, hoje eu vim falar um pouquinho então das minhas tatuagens. Tatuagens porque eu fiz mais de uma, então foi a primeira vez que eu fiz tatuagem e aproveitei pra fazer mais de uma. Bom, eu sempre gostei muito de tatuagem, eu gosto, eu acho uma coisa super legal, estilosa, uma coisa bacana assim. Só que eu sempre tive medo de fazer, uma por causa da dor e a outra medo de me arrepender ou de não ser o que eu queria e de passar os anos e mudar de ideia, sabe? Esse tipo de coisa, afinal, é uma coisa que é permanente na nossa pele. Então, há muito tempo já eu tenho pesquisado, eu tenho uma pastinha salva com todos os desenhos de tatuagens que eu tenho vontade de fazer. Só que, pra tudo que eu vou fazer na minha vida, eu sempre tenho muita cautela, eu sempre penso muito, eu coloco todas as possibilidades, todas as hipóteses e tal. E com a tatuagem não foi diferente, afinal, né, é uma coisa que vai ficar pra sempre em mim. Como é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, eu pesquisei vários tatuadores, vários orçamentos, porque eu queria algo que fosse um traço fino, que fosse delicado. Apesar de eu estar com esse estilo um pouco diferente, eu queria algo que fosse delicado. Eu sou delicada. Então eu buscava algo que me representasse, uma coisa assim mais delicada, uma coisa pequena, que não chamasse muita atenção e que tivesse muito significado pra mim. Então foi realmente isso que eu busquei, assim. Foi aí quando eu conheci o Fábio. Ele fez uma tatuagem de uma amiga minha, então foi melhor ainda, porque eu tive indicações, assim, então eu vi a tatuagem que ele fez nela, eu adorei o traço, eu adorei o trabalho, tudo, e conversei com ele, foi aí, então, que eu marquei e tive que decidir o que eu ia fazer. Então eu marquei de fazer a minha tatuagem, e desde já eu já indico aí o Fábio, que foi o tatuador. Ele foi, assim, extremamente profissional, super atencioso, ele tem um espaço lá no Taboão da Serra, e vale super a pena, sério, eu indico muito pra vocês. Ele já tem mais de 17 anos de profissão, então é um cara que tem experiência e ele me falou que muitas vezes da dor influencia também no tatuador, então o cara tem que ter mão, ele tem que ter experiência, então como é uma coisa que vai ficar no meu corpo pra sempre, eu procurei um cara realmente que soubesse o que tava fazendo, que tinha um trabalho bacana, então isso já é a primeira dica aí se você não tem tatuagem, se você quer fazer. É uma coisa que vai ficar no seu corpo, não dá pra você fazer com qualquer pessoa, né? Então eu super indico, eu vou deixar todos os contatos dele aqui na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. Esse vídeo ele não é patrocinado, é simplesmente compartilhando mesmo com vocês um trabalho legal, um trabalho bacana. Bom, na questão da dor, já vou entrar nesse assunto aí também, porque era uma coisa que eu tinha muito medo e eu me considero uma pessoa fraca pra dor. Porque eu já fiz a micropigmentação na sobrancelha, e é uma dor, assim, insuportável. Dói demais, dói muito. Só que eu já fiz mais de uma vez, porque é uma coisa que pra mim foi muito importante, mexeu muito na minha autoestima, porque essa sobrancelha mesmo não tem o final dela, não tem um pelo, então ela era torta, então uma série de fatores. Então o meu medo era de fazer a tatuagem e doer muito mais, porque falava que a micropigmentação era na pele mais superficial, a tatuagem é mais profunda, então eu falei, vai doer horrores, né? Em comparação às da sobrancelha, não é nada, assim. Se fosse em questão de números, a tatuagem doeu 1 e a sobrancelha doeu, sei lá, 10, assim. São extremos mesmo, eu não senti nada. É claro que a minha tatuagem foi um traço mais fino, não tem esfumado e tal. Nessa aqui de dentro, que teve a florzinha, eu senti um pouquinho mais de dor, porque ela teve preenchimento, mas não é nada, tipo, insuportável. Doeu, foi uma dor ok, assim, que dava pra fazer no resto do corpo inteiro, porque realmente foi muito tranquilo. Na hora que ele começou a fazer, eu falei, é isso? É só isso? Isso é um perigo, porque eu vou querer fazer outras, porque a princípio eu ia fazer só 2,
Aí eu vi que era de boa e resolvi fazer as outras duas também. Vou mostrar então pra vocês agora as tatuagens. Eu fiz essa tatuagem aqui do pulso, essa é a que eu mais queria fazer. Ela é uma cruz, assim, delicadinha em traço fino. Pra mim a cruz, ela representa muitas coisas. Desde criança eu sempre fui criada em um ambiente religioso, tecnicamente, assim. Os meus pais, eles não eram praticantes quando eu era criança, mas a minha família inteira era católica, então eu sempre via a minha avó rezando, assim, sabe, durante o dia. Então eu sempre, às vezes, ia na missa com ela, esse tipo de coisa. Passei por outras religiões pra conhecer tudo, mas eu me identifiquei mais na religião cristã. E foi quando eu comecei na minha adolescência também. Então a cruz pra mim, ela representa muita coisa. Ela representa o amor, ela representa Jesus, ela representa a minha fé. Porque independente de todas as coisas, eu acho que a minha fé, ela nunca foi abalada. Eu sei exatamente no que eu acredito, eu sei exatamente eu sei exatamente o que eu sou. E Deus representa tudo pra mim. Então essa cruz, ela tá aqui pra representar isso, assim. Eu acho que a cruz representa o amor de Jesus e isso transforma, isso é tudo. Apesar de ela ser pequenininha, ela tem um significado muito grande, assim, muito importante, porque Jesus é o cara. A próxima tatuagem foi esse triângulo aqui no ombro. Essa tatuagem no ombro eu vi de uma modelo. Eu não vou lembrar o nome dela agora, se depois qualquer coisa eu coloco aqui pra vocês. E ela tem, assim, só que dela é um pouquinho menor. Eu gosto muito do triângulo porque ele é um símbolo geométrico. Eu curto essas coisas geométricas, assim. Então eu decidi fazer esse triângulo aqui porque eu queria que fosse uma coisa que aparecesse mais. E sempre as pessoas buscam, querem significados. Eu acho que não é só isso. As minhas todas têm significados muito importantes pra mim, mas às vezes a gente gosta de um desenho simplesmente por estética ou porque simplesmente gosta do triângulo. E o triângulo, por ser um conjunto de 3 partes, tem um significado muito grande pra mim, quanto pessoal, como familiar, como religioso também. Então ele pode ser como começo, meio e fim, Pai, Filho, Espírito Santo, representa a minha família, que é meu pai, minha mãe e a minha irmã. Então é uma coisa que eu acho muito bonita, o triângulo. Eu acho o desenho muito bacana, só que ele também tem um significado muito importante, então eu decidi colocar ele aqui. As outras duas que eu fiz foram também no pulso, só que eu fiz nessa parte de dentro. Eu fiz um E no lado direito e um A no lado esquerdo, que são as iniciais dos nomes dos meus pais. E essa tatuagem já tem assim, um significado, né, já mais objetiva, porque os meus pais são tudo pra mim, foi eles que me ensinaram tudo. Então em tudo que eu vou fazer eu sempre vou estar olhando, isso significa muito pra mim. Hoje em dia a gente tá morando distante e isso foi uma das coisas mais difíceis assim nesses últimos anos pra mim, porque a gente é bem próximo, graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com eles e eu sou muito família, então eu sempre gosto de estar com a minha família. Eu decidi colocar essas florzinhas pra ficar uma coisa assim mais delicada, então eu coloquei aqui sempre pra mim tá lembrando da onde que eu vim, do que eu sou, porque eu sou. Porque eles sempre me ensinaram isso, que eu posso ser o que eu quiser ser, que eu tenho que sonhar, eu tenho que ser feliz. Então, estão aqui tatuados em mim agora para sempre. E é isso, eles são o meu maior amor e hoje a minha maior saudade. Todas as tatuagens são pequenininhas, elas têm acho que de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Eu tenho um traço super fino, é o que eu queria assim mesmo. Então eu estou extremamente apaixonada. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa assim muito indecisa, que tive muito receio, mas foi uma coisa que muito bem pensada, que eu já tô pensando já há muitos anos. Então eu esperei o tempo certo, que eu já tinha certeza do que eu queria, que eu já tava mais madura, mais consciente. Então essas coisas me representam muito, tem muito significado pra mim, eu tenho certeza que eu jamais vou me arrepender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece, é só me seguir lá pelas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo pra vocês e tchau, tchau!